Olá, aqui é o Joe, e hoje vamos retomar a nossa jornada pelo arco de Tóquio em Rurouni Kenshin. O título de mais forte. Entramos em um dos meus arcos favoritos e na apresentação do meu personagem favorito da obra. Enquanto Kenshin reflete ao fato de ter perdido o controle contra Kurogaza e nas palavras finais de seu adversário, Sanosuke o leva para tentar espairecer e descobre que um de seus amigos morreu por uma overdose de ópio. No meio disso, eles acabam sendo colocados numa posição de confronto quando Megumi Takane aparece solicitando ajuda, pois estava sendo perseguida por homens de Kanryu Takeda, um rico executivo que faz fortuna com negócios ilícitos. Aqui conhecemos Beshime, o primeiro membro da Oniwa Banshu, que fere os amigos de Sanosuke, mas acaba sendo derrotado por Kenshin e ele. Kenshin e Sanosuke têm um vislumbre de Kanryu e do líder do Oniwa Banshu. Enquanto isso, o líder do Oniwa Banshu dá uma segunda chance a Beshime e ordena que ele, Ryotoko e Hanya deem um jeito de levar Megumi de volta para a mansão de Kanryu. Megumi é levada para o dojo Kamiya e Kenshin tenta entender sua situação atual e o motivo de Kanryu estar atrás dela. O dojo é invadido por Ryotoko, que utiliza de ataques de fogo para enfrentar Kenshin e Sanosuke, mas acaba sendo derrotado. Beshime então ataca Megumi com um dardo venenoso, mas Yahiko se joga na frente, salvando-a. Hanya aparece e retira Ryotoko e Beshime. Vendo a situação de Yahiko, Megumi toma a frente para tratar do veneno, dando instruções para Kenshin, Sanosuke e Kaoru, além de escrever uma receita de antídoto para que fosse entregue a um médico. Descobrimos que Megumi é descendente de uma reconhecida família de médicos que desapareceu durante o final do shogunato, e ela conta a Kenshin que o motivo de Kanryu estar atrás dela é o fato de que ela é a única que conhece a receita de fabricação de uma versão muito viciante de ópio. Ela era assistente de um médico que fornecia a droga para Kanryu, mas tentou enganá-lo e foi morto, estando apenas ela que na época achava que estava produzindo um medicamento, e não uma droga. É nesse momento que Sanosuke descobre que a droga que matou seu amigo foi fabricada por Megumi e passa a evitá-la. Megumi passa alguns dias no dojo, mas então acaba tendo um encontro com Kanryu, que ameaça cercar e atear fogo no dojo Kamiya, com todos dentro caso ela se recusasse a voltar de boa vontade para a produção de ópio. Para ele, se Kenshin visse que ela voltou de livre e espontânea vontade, ele não faria nada. Megumi deixa uma carta dizendo que voltou para sua cidade natal, para procurar por seus parentes, mas Kenshin logo percebe tratar-se de uma mentira e se coloca a caminho da mansão de Kanryu, chamando Sanosuke para ir junto, que inicialmente se recusa, por Megumi ser a pessoa que fabricava o ópio, mas acaba sendo convencido pelo Kenshin. Yahiko acaba indo junto, pois acredita que resgatá-la seria o mínimo após ela ter salvo sua vida. Numa última tentativa de escapar da fabricação da droga, Megumi tenta matar Kanryu, mas acaba tendo seus planos frustrados por Aoshi, o líder da Oniwa Banshu.
Kenshin, Sano e Yahiko chegam à mansão Takeda e enfrentam os guarda-costas de Kanryu do lado de fora da mansão. Sentindo-se sem saída, Kanryu tenta comprar Kenshin, querendo contratá-lo para atuar como seu guarda-costas. Kenshin recusa e adentra na mansão. Kanryu diz a Aoshi que não tolerará mais falhas da Oniwa Banshu e chama Beshime e Ryotoko de incompetentes. この私が許さんとはどういうことだ。勘違いするなよ。オニワバンシュを束ねるのはお前じゃない。俺のオニワバンシュだ。何人たりとも愚弄することは許さん。 A partir daqui temos os confrontos. Kenshin enfrenta Hanya e, apesar de uma dificuldade inicial, consegue vencê-lo após compreender a técnica do ninja. Depois é a vez de Sanosuke, que enfrenta Shikijo. Shikijo mantém vantagem no início da luta, porém acaba sendo derrotado, mas deixando Sanosuke muito ferido e ambos perdem a consciência. Chega o momento do enfrentamento entre Kenshin e Aoshi. O líder da Oniwa Banshu é o usuário de uma Kodashi, que é uma espada com uma lâmina menor do que uma katana, e utiliza a espada para defesa e Kenpo, que seriam artes marciais, para o ataque. Durante a luta, Kenshin questiona o motivo da Oniwa Banshu estar trabalhando para o Kanryu, pois não acredita que estejam apenas lutando por ele. 徳川最後の将軍慶喜が幕軍の劣勢を知るや否や自分と重臣たちだけで大阪城を出立し軍艦で江戸へ戻った。戦地で命を懸けて戦っている万を超える兵士を見捨ててな。江戸へ逃げ帰った後は上野の寛永寺で絶対標準を決め込み、そして鬼ワ番衆は戦うことなく幕末を終えた。今意味があるもの、それは証だ。幕末維新における真の最強は俺たち鬼ワ番衆だったというな。あの時代、維新志士か幕府侍かを問わず、多くの者が戦いに身を投じた。敵対はした。だがどちらが正しく、どちらが間違っているでもなく、ただこの国の未来を憂い、人々の安息と幸福のために命を懸けた。だがお前にはそれがない。町を焼き払うと平然というお前にあるのは血みどろでいて氷のように冷たい闘争心だけ。維新志士としても流浪人としても拙者、お前を黙って見過ごすわけにいかぬ。 Enquanto Kenshin e Aoshi se enfrentam, Kanryu tenta encontrar alguma saída para lidar com ambos, e acaba se lembrando de algo que pode ajudá-lo. Kenshin acaba descobrindo uma forma de enfrentar Aoshi, mas este demonstra ainda ter uma técnica que poderia derrotar Kenshin, e acaba ferindo. No entanto, Kenshin consegue se recuperar, e no segundo ataque, consegue superar Aoshi. Aoshi, 一つ答えろ。お前は影役とはいえ、鬼ワ番衆お頭という大役を務めた男。維新の折、士官の話は一つや二つではなかったろう。自分の力量を生かす場が欲しかったのなら、他に選べる場はあったはず。士官の話なら山ほどあったさ。陸軍の諜報部から大物政治家の護衛までピンキリとな。だがそれは全て俺一人だけのこと。その部下たちを見捨てて、お頭の俺が士官などなぜできる。徳川慶喜のような醜い裏切りは、俺はごめんだ。明治の神と東京に放り出された鬼ワ番衆を引き連れて10年。新しい人生を見つけた者を見送って、残った部下はわずか4人。戦いしか知らず、戦うことしかできない惨めな4人だ。ならばせめて最強という艶やかな花を鬼ワ番衆に添えて誇りに変えてやりたかった。 Aoshi pede que Kenshin tire a vida dele, ou então ele continuaria perseguindo Kenshin até matá-lo. Neste momento, Kanryu aparece com uma Gatling Gun, uma robusta metralhadora capaz de disparar 200 tiros por minuto. Ele começa a atirar através do salão enquanto Kenshin, segurando Yahiko, e Aoshi tentam desviar, mas então Aoshi é acertado nas pernas e cai. Kanryu cessa fogo por um momento e fala que quer se tornar um mercador de armas,
um mercador da morte. Devido ao som dos tiros, os membros do Oniwa Banshu e Sanosuke, agora desperto, correm para o salão. Kanryu atira na direção de Aoshi, mas então Shikijo se joga na frente para protegê-lo. おっと、そんな顔すんなよ。あんたらしくもね。俺は結構満足してんだ。薬を使ってまで手にした自慢の筋肉が弾丸に勝る盾にだってなるって証明できってね。あん時あんたの言った通りだ。俺は無敵だ。 Assim, Shikijo morre protegendo Aoshi. Logo depois entra Ryotoko dizendo que se Kanryu atirasse nele acabaria explodindo o lugar devido ao óleo que ele carregava, portanto Kanryu atira em sua cabeça. Beshime pula das costas de Ryotoko e tenta acertar Kanryu com um dardo, mas falha e acaba alvejado. おかしら、やっぱりダメでした。すんません、最後の最後まで俺たち役立たず。ベシメ、ひょっとこ。 Com a morte de 3 dos 4 membros, Hanya conta rapidamente a Kenshin onde está Megumi e diz a ele que irá ganhar tempo com Kanryu para que Kenshin possa recuperar a sua espada. E assim, Hanya corre diretamente para Kanryu, encontrando seu fim também. 別にあの女のことを考えてなかったわけではないさ。ただ私にとっては青石様の方が大事だっただけのこと。あとは頼んだぞ、木村抜刀斎。 Restando apenas Kenshin de pé, Kanryu vira a Gatling Gun na direção dele e atira, porém a arma não dispara devido ter ficado sem munição. 1分間に200発も発射するんだ。後先を考えずに撃ちまくればすぐさま。玉切れ。無駄死になんかではない。鬼は番衆4人の命が貴様のガトリングガンに勝ったんだ。 Kenshin acerta Kanryu, que cai. Neste momento, Kenshin, Sanosuke e Ariko vão ao encontro de Megumi, enquanto Aoshi permanece ajoelhado no chão com seus comandados mortos ao seu redor. Ao chegar no local onde Megumi está, ela fala sobre seu arrependimento em ter fabricado ópio e tenta tirar sua própria vida, como forma de compensação pelos mortos e viciados em ópio, mas é impedida por Sanosuke. Então a polícia chega na mansão e Megumi decide se entregar para a polícia, mas dessa vez é impedida por Kenshin. 人殺しの罪は死罰をもって、それも一つの償い方だが、己が死んだところで殺した人が蘇るわけではござらん。それよりも一人でも多くのために剣を振るうことが本当の意味での償いになるはず。人斬り抜刀斎はそうやって今を生きているでござるよ。高荷の優れた医学は抜刀斎の剣より多くの人を助けることができるはず。医者になるでござるよ、めぐみ殿。そしてアヘンのみならず、怪我や病に苦しむ人たちの力になるでござる。そうすりゃダチのこと許してやろう。 Quando tudo parece resolvido, Kenshin pergunta ao delegado sobre Aoshi e fica surpreso quando o delegado responde que não havia mais ninguém ali, apenas Kanryu e 4 corpos sem cabeça. Então eles começam a procurar por Aoshi do lado de fora da mansão e o encontram, segurando as cabeças de seus antigos companheiros. おめえのせいじゃねえよ。そいつらはおめえを生かすために死んだ。けど決して恨んだりしちゃいねえよ。青氏、今一度拙者と戦え。戦って拙者を倒して最強の2文字を4人の墓前に添えてやれ。抜刀斎、俺がお前を殺すまで誰にも殺されるな。逃がすな、おい！ Aoshi desaparece na escuridão, segurando as cabeças de seus antigos comandados, e Kenshin e os outros voltam para o Dojo Kamiya, onde Kaoru os aguarda. Megumi acaba indo viver com o médico idoso que atende o dojo
para atuar como médica assistente dele. E temos um último vislumbre de Aoshi numa floresta densa. As cabeças foram enterradas e ele promete um dia voltar para colocar flores para os antigos companheiros. Eu não pensei que essa parte ficaria tão longa. Enfim, aqui temos a apresentação de personagens muito importantes. Primeiro, a Megumi Takane. Ela tem uma personalidade forte e uma malícia aflorada, mas que também serve como um mecanismo de defesa para que não percebam a sua solidão. Ela é uma dor de cabeça para Kaoru, pois está sempre dando em cima do Kenshin. Apesar de ter fabricado ópio, ela possui um conhecimento da medicina avançado. E após as palavras de Kenshin, ela decide virar médica para compensar os seus crimes. E agora vamos ao meu personagem favorito, Aoshi. Ele é o líder da Oniwa Banshu. Seu temperamento é frio e sério, mas demonstra ser um companheiro leal aos seus comandados. Aoshi aceitou trabalhar para Kanryu, pois empregar os demais membros do grupo parecia impossível, e um traficante com certeza traria cenários em que o grupo poderia mostrar a sua força. Aoshi enxergava em Kenshin o fim do Oniwa Banshu, uma forma de provar definitivamente que eles eram os mais fortes, e assim, dar algo a seus homens que eles pudessem se orgulhar. Ainda veremos Aoshi no futuro, e mal posso esperar para falar sobre o arco de Kyoto. Esse arco aumenta um pouco o nível da história. Diferente de Kurogaza, aqui temos um grupo de inimigos, e foi um cenário para que pudéssemos ver também Sanosuke em ação. O pano de fundo do governo ainda está evidente, e temos um vilão desprezível, Kanryu, que adiciona o tráfico de drogas e o desejo de expandir para o tráfico de armas também. Além disso, temos Aoshi com o seu desejo pelo título de mais forte. Oniwa Banshu. A Oniwa Banshu era um grupo de espiões encarregados de secretamente proteger as mansões e os castelos dos nobres e do Shogun. Dada a importância dessa missão, o grupo era composto pelos melhores nas técnicas de combate. O ópio é uma das drogas mais antigas do mundo. Feito através da secagem da seiva leitosa obtida do ovário da papoula, do mesmo gênero da morfina, provoca uma síndrome de abstinência insuportável. Na época, o ópio era fortemente proibido dado seu potencial de vício, que poderia escravizar um país inteiro. A luta de Yahiko. Yahiko começa a desaparecer durante alguns períodos do dia, e percebendo isso, Kenshin, Sanosuke e Kaoru o seguem para descobrir o que ele está fazendo durante esse tempo. Assim, descobrem que ele está trabalhando, mas sem muita ideia do motivo. Neste momento, somos apresentados a Tsubame, uma garota insegura que trabalha no mesmo lugar que Yahiko, e em seguida, descobrimos que na verdade ela está sendo forçada a trabalhar para conseguir uma maneira de um grupo invadir o local e roubá-lo. Yahiko descobre e confronta o grupo de homens e, apesar do seu sucesso inicial contra os primeiros, acaba sendo derrotado pela vantagem numérica. Apesar de Kenshin ver o ocorrido, ele não interfere. 助けられてばかりでは人はいつまで経っても強くなれぬ。これはヤヒコの戦い。ヤヒコが助けを求めてきたならともかく、拙者たちがしゃしゃり出ていいものではござらん。Yahiko não pede ajuda, mas acaba por procurar uma forma de enfrentar vários inimigos, e Kenshin contribui com a sua experiência na época do Bakumatsu. Aqui é uma passagem que gosto muito. Yahiko, Kamiya Kashinryu wa katsujin ken. 人のために振るう剣であり、人を守る剣。一本の剣に自分と守ろうとする者の二つの命運をかける。負ければ自分はもちろん、守ろうとした者の命運も尽きる。活人剣を振るう者はいかなる敗北も許されない。それだけは肝に銘じておいて。Por fim, na noite do roubo, Yahiko impede o grupo e usa do conselho de Kenshin para equilibrar a vantagem numérica. Mas Tsubame também aparece no intuito de parar o grupo e acaba encontrando Kaoru. あの男を止めに来たのね。残念だけど、ツバメちゃんじゃあの男はとても止められないわ。ここはヤヒコに任せていいから。その代わり一つ約束して。約束？ヤヒコが勝ったらツバメちゃんはもっと強い心を持つ。くだらない古いしきたりにとらわれないで、今度こんなことになったらきっぱり断ること。時代が変わって市民平等の世になったと言っても、人の心が変わらなければ何の意味もないのよ。Assim,
Yahiko consegue vencer sua luta, ainda que com uma ajudinha de Sanosuke e Kenshin, que estavam próximos para o caso da situação sair do controle. E Yahiko acaba por revelar o motivo de estar trabalhando. Isso se deve ao desejo dele de comprar uma Sakabato como a de Kenshin. Apesar de possuir apenas 3 capítulos, gosto muito dessa passagem pelo amadurecimento de Yahiko e também pela visão que a Tsubame traz consigo, uma visão conservadora. Gosto particularmente do diálogo entre a Tsubame e a Kaoru, por retratar que, por mais que a era tenha mudado, as pessoas ainda não mudaram, e o quanto as tradições e os costumes são capazes de prender e impedir as pessoas de seguir em frente, ainda que para um futuro melhor. A revitalização do Kenjutsu. Kaoru vai dar aula de Kenjutsu no dojo Maekawa, sendo acompanhada por Kenshin e Yahiko. Durante a aula, um estranho espadachim chamado Haijuta Izurugi, junto do seu discípulo, Yutaro Tsukayama, aparece e desafia o mestre do dojo a um duelo, zombando da utilização da Shinai, espada de bambu, e derrotando-o facilmente. Kenshin é obrigado a interromper o duelo quando Haijuta tenta matar o mestre do dojo. Kenshin acaba enfrentando Haijuta para evitar que ele feche o dojo e se surpreende com uma técnica utilizada, mas o embate termina em empate e Haijuta e Yutaro vão embora. Kenshin recebe um convite de Haijuta para uma conversa. Aqui descobrimos que o pai de Yutaro é um comerciante rico e que Haijuta está morando na mansão da família enquanto treina o garoto. Kenshin encontra Haijuta e recebe uma proposta de se unir a ele para revitalizarem o Kenjutsu no Japão. Segundo Haijuta, o Kenjutsu com Shinai enfraqueceu a arte da espada e seu desejo é unir espadachins fortes e exterminar os estilos que utilizam a Shinai e tornar seu estilo, o estilo Shinko, o único do Japão, retomando a arte da espada para a morte. 500余流派を根絶すること。最高ではないのか。最高である。だがその前に無能なものを取り除く作業が不可欠。まず今日の剣術弱体化の根源たるしない剣術を全て潰す。そしてその後我が新古流を唯一の正統剣術として再興を始める。目指すは西洋重火器にも負けぬ無敵の剣術。貴様は非剣イズナを避けたほどの男。この体毛に力を貸すのだ。Kenshin recusa a proposta e Haijuta o ameaça. Yutaro é desafiado por Yahiko a um duelo no dojo Kamiya e comparece para enfrentar Yahiko. Porém, acabam não duelando devido a Yutaro saber o Kenjutsu apenas na teoria. Kenshin e Kaoru percebem então que Haijuta não está ensinando o Yutaro. Assim, Kaoru se propõe a ensinar Yutaro e acaba descobrindo que o garoto tem talento. Apesar de Yutaro estar se esforçando e evoluindo sob a instrução de Kaoru, sempre que ele fala sobre o Kenjutsu com Shinai é como uma brincadeira. Isso e sua visão deturpada de que ele só seria forte se usasse uma espada de verdade o fazem recusar a proposta de Kaoru de se tornar aluno do dojo Kamiya Kashin. Numa noite na floresta, Yutaro conta a Kenshin, Kaoru, Sanosuke e Yahiko que conheceu Haijuta numa ocasião em que estava com seu pai e sofreram uma tentativa de assalto. Assim, o mestre de Yutaro surgiu, protegendo ele e seu pai e afastando os bandidos. Neste momento, ele pede a Kenshin que tenha uma luta justa ao enfrentar Haijuta, mas surge então Haijuta atacando pelas costas de todos, e felizmente eles conseguem esquivar. Haijuta e Kenshin têm um pequeno enfrentamento com direito a uma tentativa de jogar areia nos olhos de Kenshin, mas logo é interrompida quando Haijuta desfere um ataque que acaba acertando tanto Kenshin quanto Yutaro. Yahiko avisa a Haijuta que Yutaro foi ferido, mas é nesse momento que ele revela sua verdadeira intenção.
今の世の中、剣術が金にならんのはよく知っておろう。だが新古流を起こすには多額の資金が欠かせぬ。その小わっぱは出社の子息ゆえ、煩わしいのを我慢して死のふりをしたまで、狂言強盗までして作った出社をここでなくすのは惜しいが。Kenshin, Kaoru e Yahiko levam Yutaro para ser tratado por Megumi, e apesar de o ferimento não ser fatal, eles são informados de que, devido aos cortes nos nervos e tendões, Yutaro não conseguirá mais utilizar uma espada. Kenshin retorna até onde Raijuta está e ambos se enfrentam. Raijuta consegue manter Kenshin na defensiva com seus combos de Izuna, a espada secreta, e consegue ferir Kenshin, e percebe que Raijuta jamais tirou uma vida antes. 嬉しいか。こんなかすり傷を負わせただけでそんなに嬉しいとは。なんだと。今ので確信したよ、ライジュータ。確信した？何をだ。殺人剣を唱えてはいるが、お前は人を殺めたことが一度もない。人を殺めたことがある本当の人斬りならば、相手を仕留められなかった自分の剣を堂々と誇りはしない。お前は人斬りの剣が持つ奈落の深さを全く知らない。そしてお前の浅はかで傲慢な剣がユタロウから剣術を奪った。相応の代償は覚悟してもらう。 Assim, Kenshin e Raijuta retomam a luta, e não conseguindo se aproximar de seu adversário, Kenshin utiliza uma técnica à distância do seu estilo Hitei Mitsurugi, vencendo a luta. Raijuta ainda agarra Yahiko e ameaça matá-lo caso Kenshin não largasse a espada, mas o próprio Yahiko o confronta, desafiando que o mate, e Raijuta, sem coragem de fazê-lo, larga o menino. O pai de Yutaro avisa que viajará com o filho para a Alemanha, onde a medicina era mais avançada na época, e apesar da tentativa de falarem com o Yutaro, ele se recusa, isolando-se em seu quarto. No dia da partida, Kenshin, Kaoru, Sanuzuki e Yahiko comparecem e, apesar de nenhum deles conseguirem consolar Yutaro, Yahiko avança em sua direção, atacando-o com a Shinai. Yutaro e seu pai embarcam para a Alemanha e finaliza com Yutaro prometendo voltar para derrotar Yahiko um dia. Enquanto isso, no Dojo Kamiya, Kaoru inclui uma placa de lista de membros que diz Yutaro Tsukayama, futuramente. Este talvez seja o mini arco mais frouxo do arco de Tóquio. Isso porque são nítidas as alterações feitas entre o mangá, o anime de 96 e o remake de 2023. Mas principalmente na versão de 96. Enquanto no mangá e no remake Raijuta busca pela revitalização do Kenjutsu, na versão de 96 ele busca conquistar o Japão para impor um modelo de governo anterior novamente. Raijuta pode ser um vilão esquecível, mas ao menos aqui somos apresentados a Yutaro, que eu considero ter um bom desenvolvimento, principalmente pelo fato dele carregar consigo uma versão idealizada do Raijuta, que não corresponde com a realidade. Uma lembrança de que idealizarmos algo ou alguém pode ser a receita da nossa queda.
No caso de Yutaro, aquele que mais o inspirava a ser um espadachim forte foi o que tirou a possibilidade dele de brandir uma espada. Já Raijuta, ele é apenas um homem fraco que utiliza do terror para se sentir forte. Alguém que carrega uma filosofia apenas da boca para fora. Talvez por isso ele seja tão esquecível em meio a personagens que carregam seus ideais com tanto afinco. Chegamos ao final desse segundo vídeo sobre o arco de Tóquio. Em breve teremos a parte 3, onde finalizaremos este arco, e meus planos é de que tenhamos mais uma série de 3 vídeos para falar sobre o arco de Kyoto. No entanto, como estamos falando de um arco que está em andamento no remake, não pretendo ultrapassar o ponto de onde o remake está indo para não dar spoilers para quem está acompanhando pela primeira vez. Inclusive, na data que esse vídeo está saindo, estamos seguindo para o último episódio da segunda temporada de Rurouni Kenshin. E por mais que já tenha um ano do lançamento da primeira temporada, tenho também o desejo de fazer um vídeo sobre a primeira temporada, mesmo que tenha sido lançada um ano atrás, para comentar sobre alguns pontos, o que eu gostei, o que eu não gostei, e também sobre muitos comentários que eu vi na internet em comparação do remake com o clássico e algumas críticas que eu também vi. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal. Nos vemos em breve.